Vereador Declaração de líder, José presidente. Pascoal D'Ambrós, da tribuna. Esse casaco aqui conhece bem aqui, já tive umas 200 vezes aqui. Senhor presidente, quero saudá-lo e também parabenizar pela condução dos trabalhos desta casa. Eu sei o peso que é sentar aí. Graças a Deus as minhas contas foram aprovadas todas. Quero saudar toda a mesa diretora, em especial também o nosso líder do PSB, o Wagner. Dessa casa aqui, senhor presidente, na legislatura passada saíram 2 deputados, né? Tivemos 2 processos de cassação, né? Tivemos uma CPI. Dessa vai sair quantos? 2 CPIs nós tivemos. Mas foi um momento importante e também eu tive a oportunidade, sempre gosto de lembrar, de conceder o título para 2 ex-prefeitos que eu admiro muito. Admiro também o Pepe, por isso que eu estive visitando lá na Assembleia. Mas muitas coisas importantes passaram por essa casa na legislatura passada, e é bom relembrarmos como a equação do FAPS, né? Foi uma peleia, foi uma luta, mas graças a isso, hoje nós temos um município sustentável. Nós tivemos 40 mil uniformes comprados, nós tivemos, enfim, muitas coisas boas aqui desta casa. Bom, eu sou da Zona Norte. No primeiro turno, o prefeito Adiló ficou em terceiro na Zona Norte. Segundo turno, foi uma diferença de 4 mil votos. Eu sou muito grato pela oportunidade de ter ficado 7 meses no orçamento comunitário. Eu acho que fizemos muitos encaminhamentos. Mapeamos todos os projetos prontos da Secretaria de Obras para pavimentação, que há 10 anos praticamente foi calçado uma rua por ano. E não é uma crítica, é uma questão de prioridade, né? Mas que agora nós estamos retomando, e retomando bem. Listamos 30 ruas e o projeto é calçar 100 ruas. Tá, D'Ambrós, mas agora tu está no Legislativo, sim. Mas foi algo muito pensado a questão das pedras, porque todo o saneamento do SAMAI, que deve ser prioridade nessa casa, os pareceres já estão prontos, o repasse de 100 milhões, nós vamos poder utilizar, inclusive, as pedras para pavimentar novas ruas. E isso foi uma construção, né? Tu abre a vala, pelo menos de 5 metros, e toda aquela pedra calçam outras ruas de forma comunitária, o morador ajudando a pagar a mão de obra para a Debrita. Então, por exemplo, eu visitei 3 ruas ontem, que só essas dá para calçar 5 ruas. Então, eu quero agradecer o jeito republicano que o prefeito Adiló tem conduzido. Vejam que 10 dias depois da eleição ele estava de ministério em ministério em Brasília com a deputada Denise. Então isso mostra que as diferenças ficam para trás depois da eleição. Isso mostra pensar numa cidade. E esse jeito, né, essa humildade do prefeito Adiló nos ensina a cada dia. E eu, com certeza, serei muito crítico a muitas questões, mas aquilo que tiver para falar de um secretário que não me atender, coisa assim, eu devo falar com o prefeito. Eu jamais vou usar essa tribuna aqui para questioná-lo ou pedir a saída, a demissão. Isso não é do meu perfil. Acho que a gente tem que ser maduro por essas questões. Eu quero trazer notícias boas. Eu quero trazer para essa casa muitas obras que estão acontecendo. E, aliás, eu quero dizer para os senhores que cada prefeito deixou sua história, deixou sua marca. E o nosso prefeito Adiló vai deixar uma marca importante para a sociedade. E eu cito 3 delas.
A regularização, né? Vocês viram, escutaram o colega Bressan falar na rádio hoje quantos milhões entrou nos cofres do município? A regularização, que deve seguir andando, né? E temos muitas áreas públicas que precisam ser regularizadas. Muitas áreas públicas. Pega a Rua dos Pintores, um lado é ocupação, do outro lado paga o IPTU. Tem que regularizar o lado esquerdo, para que as pessoas também contribuam, porque não tem como recolocá-las em outros locais. O saneamento deverá ser uma das obras também muito importantes desse governo, porque vai ser gasto aí mais de 100 milhões, repasses do SAMAI, e que vão, com certeza, ajudar muitos alagamentos a serem resolvidos. Mas hoje eu trago aqui, nobre colega Edson da Rosa, que foi secretário da Educação, eu trago um tema que talvez seja a marca deste governo. Aí o Libardi me questiona, mas o senhor foi contra a PPP da iluminação, agora foi... Olha, Libardi, eu quero dizer o seguinte, ó. Era outra situação, era outra questão, e eu tinha minhas justificativas. E o prefeito sabe que se nós tivéssemos estrutura, não haveria necessidade da PPP da iluminação. Porque nós tínhamos 31 servidores, nós temos 270 mil contas que não podem ser inadimplentes, porque senão cortam a luz. Então eu tinha alguns questionamentos. É 24 anos, eu tinha meus questionamentos. Agora a PPP da educação infantil, para nós que somos de bairros, que cada dia, 3, 4 dias, tem uma criança, uma mãe pedindo uma vaga numa escola, eu quero dizer para os senhores que eu visitei quase todas as áreas. Eu visitei quase todas as áreas que serão construídas e que, inclusive, estão retornando de BH, aí, o Cabelon, o Néspolo, que trabalharam muito e que estão trabalhando para que se torne realidade a PPP da educação infantil. Eu quero mostrar as áreas onde serão construídas e falar um pouco de cada região, da importância. E dizer também que na primeira etapa serão construídas 11 escolas até o final de 2027, depois mais 10 até agosto de 2028 e depois mais 10 até novembro de 2028. Considerando que o município, com essa construção, vai zerar as vagas da educação infantil, nós vamos ter questionamentos, sim, nós vamos ter questionamentos. Ah, mas vai quebrar a escolinha particular. Olha, nós vamos ter isso. Ah, mas eu ganhava tanto judicializando, ganhava tanto. Vamos ter questionamentos. Mas isso é pensar na mãe que precisa trabalhar. Isso é pensar nos menos favorecidos. Então, senhor presidente, e eu quero, inclusive, fazer uma ressalva antes de falar das áreas que serão construídas, dizer que a SMED deve ter iniciado lá com o secretário Edson da Rosa, criou um decreto que é similar ao FUNCAP, de que nós tenhamos prioridades para as crianças que têm uma moradia mais simples, a criança com deficiência, pai e mãe que são da Bolsa Família, do programa de socioassistencial, pai ou mãe solo, mãe recicladora. Que bom, que bom. Eu sempre vou defender as pessoas que mais precisam. E na outra legislatura nós tivemos um vereador aqui que questionou, não, Caxias não tem pobre. Aí eu digo, aí puxei assim, 84.700 inscritos no cadastro único. Quase 20% da população de Caxias do Sul está inscrita no cadastro único.
Uma declaração de líder, senhor presidente. Segue em declaração de líder vereador José Pascoal D'Ambrós, bancada do PSB. Que tenho muito orgulho de ser do PSB, inclusive, com Beto Albuquerque, com João Campos e com o nosso vice-presidente da República, Alckmin, que deve vir daqui uns dias a Caxias, né, trazer uma aula de conhecimento, de humildade e de diálogo. Então, eu quero dizer que essa escola, a linha na REC, que fica passando a Marco Polo à esquerda, ela pode beneficiar ali Recanto das Cascatas, Santa Bárbara. Nós temos também uma escola no Adorado, para quem conhece, tem o Centro Comunitário do Tuti, ali que tanto falam. Ali pode ser, inclusive, do Balardim, Parque dos Pinhais, crianças dali. Nós temos outra escola no Jardim Esmeralda, ali no Interlagos. Uma das áreas melhores da cidade, que é em frente ao SESI, já tem calçada, e que vai beneficiar os moradores do Fátima e toda a região. Nós temos também mais uma ali no Monte Castelo, que fica do lado do Fátima, atrás da Silpa, ou seja, já pertence a São Bernardo, Santo Antônio, que vai beneficiar a criança do Vila IP, Colina do Sol, toda aquela região. No momento oportuno, sim. Nós temos também uma na Jorge Adão Charão, que inclusive terá uma intervenção pluvial, na divisa com Santo Antônio e São Bernardo. Nós temos no Brandalize. Mas o Brandalize, sim, mas o Brandalize também está crescendo com loteamentos no final. Nós temos uma do lado do Arnaldo Balvê, uma ali do lado do Centro Comunitário do Rosário. Consegui encostar a porta ali porque não consigo me concentrar. Depois da sessão, daí eu pego o violão lá e fizemos as cantorias. Agora, nós temos uma no Parque das Rosas, lá no Vila Romana, bem importante para aquela região. Nós temos uma para cima ali da Casa Brasil, que vai ali pegar muitas crianças do Bonalume, por ali, né? Nós temos também no Esplanada, no Arcobaleno, ali na frente da terceira maior escola de Caxias, que é Basílio Katchenko, ali é de extrema importância. Extrema importância, inclusive, fizemos uma sugestão para mais uma ali na frente do Basílio Katchenko, que pega aeroporto, Teresópolis, Monte Carmelo, toda aquela região. Extrema importância. Nós temos uma ali na Bortoluzani, atrás do Mercado Andreassa, uma na final da Bortoluzani, uma na Vila Leão, uma na La Paloma, uma perto do Cras do Planalto, outra lá perto do Pai Querer, uma passando a casa da mãe do Garbim, no São Caetano do Sul, depois do São Caetano, outra na Estrada do Imigrante, depois do Nossa Senhora das Graças, deve ter 100 prédios. Impressionante. O município tem 149 terrenos que o município está recolocando famílias. Tem o Oriental, ali é de extrema importância, porque cresceu muito aquela região. Nós temos também Nossa Senhora do Rosário, mais uma. Nós temos também no Petrópolis, ali atrás da UX. Nós temos na Eduardo Bosa, que no Pioneiro vai servir o pôr do sol também, no Diamantino, que na verdade é de extrema importância ali, presidente Vargas. E nós temos uma de extrema importância também no Risso, do lado do Centro Comunitário do Cidade Nova 4. Muito importante ali. A penúltima, ali no Jardim das Hortênsias, ali pega a Vila Tele, ali perto do Treviso, e também uma no Floresta, quer dizer, na Perimetral, né, que pode pegar da Pedreira do Guerra, as crianças, toda aquela região ali. Então, Nespo, Cabelão, o Toninho, a secretária Marta, nós precisamos valorizar. Isso é obra que vai marcar a história da cidade. Seu a parte... Andressa,
Uma parte, vereador, depois. Zé D'Ambrosio, tem pessoas que acreditam que Caxias do Sul é apenas o centro, né? Desconsideram a realidade da nossa cidade, que é grande, que é diversa. E sim, tem muita gente, né, que peleia todos os dias, que acorda cedo, dorme tarde, que trabalha muito para poder sobreviver, pessoas em vulnerabilidade, enfim. Nós precisamos trabalhar para que a nossa cidade atenda a todas as crianças. Então, esse projeto de mais 31 escolas que o senhor está trazendo é fundamental. Inclusive, o pessoal do Monte Carmelo tem feito um movimento para que tenha uma escolinha mais perto do Monte Carmelo. Lá tem muita criança, né? Tem muitas famílias que moram e as escolas que estão por lá são um pouco longe. Então, tem vários territórios, vários bairros que já estão se organizando para que tenham escolas mais perto ali da localidade, porque no momento não tem nenhuma escola de educação infantil. Então, como é importante essa pauta que o senhor está trazendo, para que a gente possa atender todas as crianças da nossa cidade com qualidade, porque o acesso à escola de educação infantil é direito, portanto, precisamos trabalhar para que Caxias consiga atender a todas as crianças e as suas famílias. Parabéns pelo tema trazido, vereador Zé D'Ambrosio. Obrigado. Para aquela região, a gente também fez uma sugestão para incluir no consórcio mais 4 escolas. Nós sugerimos ao Executivo, uma ali, que tem uma área grande, no Consolação, Jardim Teresópolis, que abrange toda aquela região, Monte Carmelo, Vêndio, Nova Esperança, outra no Campos da Serra, que é de extrema importância, tem mais de 227 casas sendo construídas, uma no Belo, no bairro Belo Horizonte, porque desde 2012 nós estamos lutando por uma escola infantil na Rua dos Cesteiros, e outra também no Mariane, quem é mais antigo aqui vai lembrar das mães do Mariane. O Executivo está verificando a possibilidade. Mas, de qualquer forma, todas as outras contemplarão, porque estão próximas. Naquela região, nobre colega Andressa, tem 3 à direita. Ah, é um pouco longe. Sim, é um pouco longe, mas nós precisamos compreender que os técnicos buscaram as melhores áreas, as áreas possíveis. Em muitos lugares que estão ocupados hoje, nós não temos mais áreas públicas, porque estão ocupadas. Então, foi muito bem pensado, muito bem distribuído, eu preciso valorizar isso. Nobre colega Stella Balazzi. Eu ia utilizar o espaço do pequeno expediente para falar justamente dessa questão da Escola de Educação Infantil do Monte Carmelo. Ali perto do antigo Vantajão, tem uma área verde que já foi apresentada para a secretária de Educação e para o vice-prefeito Néspolo, nós, juntamente com os moradores, para fazer a ocupação daquela área. Pela necessidade daquelas crianças que moram no Monte Carmelo de acessar a educação infantil e acessar próximo da sua casa, acessar no seu bairro, sem precisar andar quilômetros, muitas vezes na chuva, no sol. A gente teve uma boa recepção dessa proposta. Ontem mesmo o Néspolo disse que, voltando de Belo Horizonte, ele ia falar com o prefeito para mobilizar também e incentivar o prefeito a entender a importância de uma escola ali no Monte Carmelo. Então, é uma luta de um bairro que precisa tanto e que é tão carente de investimento público. Então, é fundamental a gente pensar nessa possibilidade ou da ampliação ou da troca, mas que atenda à realidade dos moradores. Muito Verdade, obrigada. Um lugar vulnerável e é importante nós unirmos forças. Vereador. Caleb Garbim, que sua palavra. Vereador D'Ambrosio, meus cumprimentos ao senhor pelo assunto trazido aqui rapidamente. Existe uma preocupação, né? O assunto são as 31 escolas da PPP, mas eu ouvindo o vereador Edson essa semana, uma proprietária de uma escola infantil, um dia depois daquele fato terrível que aconteceu na nossa cidade, de agressão ao aluno, surge uma preocupação, vereador D'Ambrosio, que é justamente sobre a contratação de profissionais para essas futuras escolas, né? Em que pese o fato de que a gestão compartilhada, dito já pelo próprio sindicato e por servidores, parece ser o melhor modelo até esse instante, nós temos que pensar que Caxias adota uma medida, vereador Fantinel, que me preocupa, que é o fato de que só pode ser educador infantil alguém com uma formação em pedagogia ou com magistério. E isso fecha e muito o mercado de trabalho. E aí Caxias sofre, porque nós estamos indo na contramão das demais cidades do estado. Enquanto nós temos cidades aí, se diz eu fui uma prefeitura e o prefeito para mim, eu tenho 2 escolas aqui, as 2 são em tempo integral. Eu disse, mas que maravilha, prefeito. Quantos habitantes tem na nossa cidade? 2.000. Pois é, Caxias passou de 500 mil e só o número de vagas em aberto são 3.000. Só crianças que não estão na escola infantil são 3. Então as realidades são distintas. Agora, se lá funciona, não significa que Caxias vai funcionar. 83 escolas de ensino fundamental, outras dezenas de ensino médio. E aí nós temos agora
8 de ensino fundamental. E aí nós temos uma quantidade enorme, né, de escolas infantis, sejam elas privadas ou públicas, e mais as 31, então a gente precisa rever esse método de contratação, inclusive a questão da formação. Que isso está fechando o mercado de trabalho e está dificultando a formação de novos profissionais, até porque o profissional se forma e depois vai exercer, depois descobre que não era aquilo que queria. Então, obviamente, com uma supervisão legal, com uma administração, mas a gente precisa urgentemente mexer nesse fator de contratação de profissionais. Obrigado. Parabéns. É bem importante. Só para finalizar, senhor presidente, por favor, dizer também que nós estamos com do loteamento Chaimária Lucerrano pronta, praticamente. Centro Social Urbano também, a escola infantil, que é a primeira empresa desistiu, logo nós teremos uma nova empresa. Tem também mais uma do PAC aqui no Planalto Rio Branco. Então, que bom que Caxias está se preocupando com nossas crianças. Construções de escolas, dar oportunidade para a mãe trabalhar, retorno do Fundeb. Nós perdemos hoje quase 30 milhões, porque toda vaga comprada não recebe dinheiro do governo federal. Então, parabéns, prefeito. Parabéns. Construções de escolas infantis para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Seguimos em grande expediente. Próxima, vereador inscrito.